Tudo bem? Segundo vídeo, Adventismo do sétimo dia. Terminamos falando de Guilherme Miller, ou Tiago Miller, que acabou marcando, né, a vinda de Jesus Cristo em 1843. Desculpa, ainda não estou bem da minha respiração. A sua pregação, ela tinha como base a interpretação no livro de Daniel, capítulo 8, versículo de número 14, aonde que ele trazia um retorno de Jesus Cristo. Muitos americanos acabaram falando que acabaram não, viram, né, presenciaram os sinais que para eles ratificavam, ou seja, confirmavam a vinda do Senhor Jesus Cristo em 12 e 13 de novembro de 1833, que foi quando caiu a chuva de meteoros nos Estados Unidos. Isso fez com que eles remetessem a sua mente lá no livro de João, de Apocalipse. E, inclusive, eu botei aqui no slide para vocês uma pintura, né, que mostra a chuva de meteoro, a quantidade que foi na cidade de Leônidas, em 1833. Então, nesse momento, eles começam a enxergar isso de maneira que o mundo estivesse acabando e que Jesus estava voltando. Hoje, é engraçado que o tempo passa, né? Século XVII, século XVIII, aí depois nós tivemos século XX, século XXI nós estamos, e as pessoas continuam, não com a esperança, que a esperança nós temos de ter, que Jesus irá voltar, mas continuam querendo marcar datas específicas para a vinda de Cristo, né? As pessoas continuam olhando e enxergando coisas naturais com isso. Então, por volta do ano de 1836, ainda no século XIX, Ellen Armon acaba sofrendo, que depois se torna Ellen White, ela acaba sofrendo um acidente. Ela recebe uma pedrada de uma garota, de um garoto, ela ia intervir numa briga e ela fica desacordada durante 3 dias. E depois, quando ela quebra o nariz, né? E depois, quando ela retorna de uma forma diferente. Vamos não trazer de um lado pejorativo, mas vamos falar que o lado empírico de Ellen White, ela desperta exatamente nesta pedrada, né? Ela fica com sérios problemas físicos, ela fica totalmente debilitada e ela surpreende, porque ela não cria uma revolta, ela acaba trazendo para si uma espiritualidade tão grande que tenta sobreviver em meio àquela tragédia onde que ela estava vivendo. Em março de 1840, Guilherme Miller pregou na cidade de Portland, que era aonde a família de Ellen White acabava ali, que nesse momento não era o Ellen White, era o Ellen Armon White, só depois dela casar. Ela acaba aceitando ali a Cristo, ou aceitando a pregação do advento, né, desta vinda de Cristo, né, porque diga-se de passagem que nesse momento as igrejas não pregavam, não acreditavam muito que Cristo viria. Então, ao ouvir essa pregação, ela, com toda a sua família, acaba aceitando essa mensagem e retorna a Cristo. 2 anos mais tarde, é o que fica registrado dentro da história do Adventismo. Isso eu estou falando para vocês dos livros do Adventismo mesmo, do sétimo dia, a história que eles contam, eles mesmos, né? Que 2 anos mais tarde vai haver a primeira manifestação daquilo que eles chamam de espírito de profecia entre os milleristas.
Quem foi? Foi o William Foy. O William Foy, na verdade, pasme os senhores, ele era um pastor batista. Mas, mediante a tanta eclosão de fenômenos naturais que estavam acontecendo naquele momento, eclosão de fenômenos políticos e as pregações que acabam sendo destinadas sempre neste ponto de vista da vinda de Cristo, ele então, segundo ele tem uma visão, duas visões, né? No ano de 1842, eu creio que em 18 de janeiro, que isso fica registrado, né? Isso mesmo, 18 de janeiro de 1842, que ele vai ver o céu se aproximando para um grande julgamento. Contudo, ele vai relutar em contar esse testemunho devido à segregação racial que existia nos Estados Unidos, que apesar de ter alguns pastores negros, mas esses pastores negros eram para apacentar negros e não eram para, eles não tinham voz ativa na comunidade cristã daquela época, daquele período, devido ao racismo institucional, que nesse caso é racismo institucional porque era dentro de uma instituição apenas, né? Então, ele acaba tendo esta visão e segura para si, guarda, conta para poucas pessoas. Todavia, dentro da pregação de Miller, né, ele acaba impressionando diversos corações, aonde havia ali a Ellen, naquele momento ainda Armon, que estava entre aqueles presentes, que acaba demonstrando a sua fé e foi batizada. Só que ela, como esse movimento millerista, né, que surge nesse período antes do adventismo, não era uma igreja ainda, era como se fosse um movimento pentecostal que surge, que não era uma igreja, era um movimento que acabava abraçando todas as denominações. O movimento millerista era a mesma coisa, eram várias denominações. E Ellen Aron, que depois se torna o Ellen White, ela vai se batizar na igreja metodista. Isso em 26 de junho de 1842. Neste ano, Tiago White, que vai se tornar esposo de Ellen Warren, vai iniciar sua pregação sobre a vinda de Jesus. Então, aí começa a ganhar mais corpo, né, este grupo que ali era chamado, desse movimento millerista. Esse movimento millerita, ele era composto de diversos membros de diversas igrejas. No entanto, as verdades expostas por esse grupo, segundo eles, a verdade que eles assim pregavam, né? Cada grupo tem a sua pregação como verdade, como verdadeira. Você não adianta falar para um grupo que aquilo que ele está fazendo é errado. Então, por isso que eu estou falando, a verdade que é enxergada segundo aquele grupo que era pregada, estava alcançando corações de outros adébitos. E, inclusive, a família Armon. Essa família Armon, em 1843, eles vão renunciar à igreja metodista. Por outro lado, congregações inteiras acabam se unindo na esperança desse advento de Jesus Cristo, porque há uma esperança até hoje da igreja, da vinda de Jesus. E essas pregações, mediante as circunstâncias que estão no mundo, elas acabam ganhando cada vez mais corpo. E muitas das pessoas acabam esquecendo a Bíblia e apenas ouvindo as esperanças, né, do coração. Nossa fé tem de ser bem equilibrada. Então, né, nesse momento, né, uma das igrejas de Washington, em New Hampshire, que foi liderada pelo pastor Frederick Wheeler,
ele começa então a pregar de maneira mais veemente esta conclusão, esta doutrina do advento de Cristo. E ele acaba se tornando, né, o primeiro pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e acaba sendo influenciado por uma senhora chamada Raquel Wilkes para guardar o sábado, porque o sábado seria o dia do grande advento. Terminamos o segundo vídeo, já estamos indo para o terceiro.